Senhor presidente, eu quero que, nesse primeiro momento da minha participação na sessão de hoje, aqui nessa tribuna, seja para fazer uma brevíssima análise sobre o desempenho das mulheres nessas últimas eleições. E confesso a Vossa Excelência, senador Valadares, nós que vivemos uma eleição diferenciada do ponto de vista do ponto de vista do tratamento das mulheres, porque conseguimos, não e lamentavelmente no parlamento, não é, senadora Ana Amélia, mas conseguimos no Poder Judiciário, a partir de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a lei que foi aprovada aqui com muita luta nossa, mas lamentavelmente aprovaram uma lei que limitava o acesso aos recursos do fundo partidário para as mulheres até no máximo 15%. Apesar de que outra lei determina que a participação obrigatória das mulheres nas chapas que concorrem às casas legislativas tem que ser de no mínimo 30%. Então, veja bem, a lei determina que a participação mínima da mulher tenha que ser de 30%, mas o Parlamento brasileiro aprovou outra lei limitando o acesso aos recursos do fundo partidário em no máximo 15%. Isso nos levou a que todas nós tivéssemos uma reação. Procuramos o Ministério Público Federal, que ingressou com uma ação de inconstitucionalidade. E foi a partir desse julgamento que nós conseguimos, senador Valadares, pela primeira vez, e a partir também de uma outra interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, de que, no mínimo, também os recursos do fundo partidário, e no mínimo 30% deveriam ser dirigidos às candidaturas femininas. E como tudo aconteceu muito próximo às eleições, ao pleito, eu sinceramente não imaginava que pudéssemos ter um avanço significativo nessas eleições. Mas os dados, surpreendentemente, nos foram extremamente positivos. Na Câmara de Deputados, nós tivemos o maior crescimento da história. A bancada feminina cresceu em mais de 50%. Passamos em torno de 30 e poucas mulheres para 77 mulheres eleitas deputadas federais. E eu quero fazer uma homenagem a todas elas, homenageando a primeira mulher indígena eleita deputada federal no nosso país, que é a Joênia Wapichana, que vem eleita deputada federal pelo estado de Roraima. Isso não é pouca coisa, porque nós sabemos da dificuldade que os mais humildes, os mais simples e os povos indígenas, inclusive, enfrentam para apresentar as suas candidaturas e muito mais ainda para sair ou consagrar-se vitoriosos. Então, não tenho dúvida nenhuma, Joênia Wapichana será uma grande representante não apenas das mulheres, mas dos povos indígenas de todo o país. Lá na Assembleia Legislativa do meu estado, senador Valadares, nós também tivemos um crescimento ainda mais significativo. A Assembleia Legislativa contava com apenas a participação de uma deputada estadual. E nessas últimas eleições foram eleitas 4 deputadas estaduais, ou seja, um crescimento de 300%. E isso é significativo. Espero que daqui para frente, com os recursos garantidos para o financiamento das campanhas das mulheres, com o tempo de propaganda eleitoral garantido também na devida proporção da sua participação nas chapas, garantido, eu espero que daqui para frente nós possamos somente conquistar avanços e avanços cada vez maiores, porque não dá mais. Mesmo assim, mesmo com esse avanço, a Câmara dos Deputados saiu de uma representação feminina de 9 e poucos por cento, nem 10% tinha, para 15%, o que ainda é muito pequeno diante do fato que somos não só a metade do eleitorado, a metade da população, mas que temos um protagonismo forte na sociedade brasileira, na produção da riqueza, enfim. Então, creio que isso para nós é muito importante. Mas, senhor presidente, ontem eu dizia que essa ainda não é a hora de fazermos as avaliações sobre o pleito eleitoral. É óbvio que avaliações têm que ser feitas, mas nós precisamos que o pleito esteja concluído. Nós temos em curso ainda eleições no Brasil,
né, entre dois candidatos à presidência da República, o meu estado do Amazonas ainda enfrenta um segundo turno para decidir qual será o nosso futuro governador. Então, o que nós precisamos, a partir de agora, é debater em cima das propostas de cada um deles. Eu tenho visto que ontem o candidato que nós apoiamos, fazemos parte da chapa, inclusive, com a indicação de Manuela Dávila, mais uma vez deu uma entrevista coletiva falando e denunciando a quantidade de mentiras que estão sendo espalhadas pela internet, e não só pela internet, o que é mais grave, pelos telefones, através de aplicativos como o WhatsApp. Ou seja, estão transformando o candidato Haddad num candidato violento, a candidata Manuela numa candidata que não defende a família. Isso é uma barbaridade, senhor presidente. E quero aqui mais uma vez dizer que muito importante têm sido as decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem tentado coibir esse tipo de ação, e hoje mesmo a Polícia Federal faz uma ação no sentido de tentar brecar esse tipo de atitude que permeiam ainda o nosso processo eleitoral, porque nós não podemos permitir com que os vitoriosos sejam aqueles que espalham as mentiras. E é exatamente por conta disso, senhor presidente, que eu creio que é importante, é necessário, senador Pimentel, que cada homem, cada mulher, cada brasileiro e cada brasileira procure conhecer efetivamente as propostas dos candidatos que aí estão. E, a partir da análise dessas propostas, decidir pelo seu voto, sem levar em consideração barbaridades, mentiras que são espalhadas aos milhares pelas redes sociais e pelos aplicativos de telefone celular. E, mais uma vez, eu volto à tribuna para rebater algumas das ideias que são defendidas, propostas que são defendidas pelo candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, relembrar que quando se divulga gravações onde ele desrespeita mulheres, onde ele desrespeita negros, além disso, isso é muito grave, veja, no mês de abril de 2017, portanto, o ano passado, quando este candidato Bolsonaro foi fazer uma palestra no Clube Hebraica, ele falou exatamente o seguinte, abre aspas, eu fui num quilombola em Eldorado Paulista, olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gasto com eles. Fecha aspas. Essa foi uma declaração dele, de Bolsonaro. Mas, ainda na mesma palestra, o que ele disse? Abre aspas. Fui com os meus 3 filhos. O outro foi também. Foram 4. Eu tenho 5 também. O 5º eu dei uma fraquejada. Foram 4 homens e a 5ª eu dei uma fraquejada e veio mulher. Fecha aspas. Outra declaração do candidato Bolsonaro. E aí tem defensores de sua candidatura que o defendem ainda dizendo, não, nós não podemos ouvir o que ele disse lá atrás, tem que ouvir o que ele disse agora. Não, isso ele disse e repetiu durante os 30 anos ou mais em que foi parlamentar federal, em que desempenhou funções públicas. É exatamente esse o pensamento dele. E ainda se diz um defensor da família. Como alguém pode defender a família quando diz ao mesmo tempo que quando uma criança é criada por uma mãe ou por uma avó, essa criança fica desajustada? Isso é um desrespeito às mulheres. Isso é um completo... Isso quem disse, aliás, não foi ele, foi o seu vice. É um desrespeito às mulheres, é um desrespeito à família. Mas vamos lá, senhor presidente. Vamos lá. Algumas das propostas de Bolsonaro para como que apresentou como programa de governo, que foi, aliás, protocolado, registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Diz o seguinte, os cortes de despesas e a redução das renúncias fiscais constituem peças fundamentais ao ajuste das contas públicas. O déficit público primário precisa ser eliminado já no primeiro ano e convertido em superávit no segundo ano. O que significa, senador Valadares? O déficit
o déficit que é de aproximadamente, senador Valadares, o déficit que é de aproximadamente 140, 139 bilhões de reais, ele quer que seja reduzido já no próximo ano e que no ano seguinte isso já vire superávit. Como que ele vai fazer isso? Só tem uma forma dele fazer isso: se ele cortar o Bolsa Família, se ele cortar recursos para a educação, se cortar recursos para a segurança, se acabar de vez com o Minha Casa Minha Vida. Aí ele vai poder fazer isso. Mas mais grave para a gente que vive no Amazonas, ele diz que vai começar a reduzir os incentivos fiscais. Isso significa uma facada direta na Zona Franca de Manaus. Isso significa mais um atentado contra a Zona Franca de Manaus. Aliás, o seu guru, o seu economista, aquele que defende, que faz e que o programa de Bolsonaro, ele já disse o seguinte: o que adianta? O Congresso aprova um senador. O que adianta? Se isso quem disse é o seu economista, é o Paulo Guedes, que disse: o que adianta? O Congresso, num dia, vota um orçamento e no dia seguinte, silenciosamente, aprova medidas prorrogando a Zona Franca de Manaus, fazendo uma crítica à Zona Franca de Manaus. Então, eu estou aqui para chamar a atenção do meu estado do Amazonas, para chamar a atenção. Nós precisamos de um presidente que nos defenda, que proteja os nossos empregos e, portanto, que defenda a Zona Franca de Manaus. E esse não é o candidato Bolsonaro, porque está aqui, dito por ele, assinado por ele, protocolado por ele e dito e assinado pelo seu economista. Então, eu repito mais uma vez, chamo a atenção da cidade de Manaus. O interior do meu estado do Amazonas tem ciência disso. O interior do estado do Amazonas tem ciência disso. Manaus, entretanto, está sendo levado por aquela onda de que tem que mudar de qualquer jeito, mudar. Mas mudar com quem? Com quem é contra, inimigo da Zona Franca de Manaus, está aqui registrado, escrito, declarado. E outras questões mais, a reforma da Previdência, eles defendem um modelo diferente. Não é só uma reforma, eles defendem um modelo de capitalização. O que significa isso? O trabalhador que quiser ter uma previdência, que se capitalize. Ele que contribua para a sua previdência, ou seja, é ainda pior. A sua posição em relação à Previdência é pior ainda do que a reforma da Previdência encaminhada por Michel Temer. E é aí que ele defende uma nova carteira de trabalho, senador Valadares. E num minuto eu concluo. Uma nova carteira de trabalho. A carteira verde e amarela. É uma carteira que não vale nada. E ele mesmo escreve. Seria um trabalho, as pessoas que optassem por essa carteira, verde e amarela, não teria direito nem proteção social nenhuma. Direito trabalhista nenhuma e proteção social zero. Então, esse é o candidato, senhor presidente, esse é o candidato que está concorrendo à presidência da República. Esse é o real candidato. E não aquele candidato que está lá, que a gente vê na televisão, que não participa de nenhum debate, que agora tenta desdizer o que disse a vida inteira. Esse é o candidato. Um candidato cujo seu possível futuro ministro é contra a Zona Franca. Um candidato que protocola um programa de governo, uma proposta, um plano de governo que também ataca diretamente a Zona Franca de Manaus, e sem falar nos trabalhadores. Então, eu faço esse pronunciamento, senhor presidente, chamando a atenção da gente da minha terra, do meu estado, nós que somos dependentes do modelo Zona Franca de Manaus. Muito obrigado, presidente.